Hello there! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito do contexto de aula e de materiais didáticos para os neurodivergentes. Eu sou a teacher Carol Coelho e eu recentemente recebi meu diagnóstico de TDAH e eu estou trazendo, além do que eu já sabia da neurociência e de linguística aplicada ao ensino da língua inglesa, mais informações sobre esse contexto neurodivergente dentro de sala de aula. E quando eu falo sala de aula, eu quero dizer, na verdade, esse ambiente de aulas que todos nós conhecemos. Então, se você é professor ou aluno, fica ligado, porque tem muita dica importante para que você modifique o seu ambiente de estudos. A ideia desse vídeo surgiu depois que a Isabelle me fez duas perguntas sobre esse ambiente realmente escolar para os neurodivergentes. Mas antes de eu começar a chegar nesse ponto, propriamente dito, eu quero contextualizar como foi a minha aprendizagem da língua inglesa, que é o meu hiperfoco do TDAH. Eu comecei num curso perto de casa, que é uma franquia até grande hoje em dia, com 10 para 11 anos, no Kids, porque era a idade que eu tinha. Depois eu fui para o Teens. O que aconteceu, na verdade, nessa mudança? Eles consideraram apenas a idade, né? E eu me senti um pouco deslocada, porque eu já sabia mais do que aquilo que estava sendo oferecido no curso. E aí, quando eu iniciei o ensino médio, eu troquei de escola e a minha mãe resolveu me colocar num curso mais próximo da escola. Então, quando eu cheguei nesse curso, só tinha curso para adultos e eu fiz, na verdade, uma prova de nivelamento. Quando eu fiz essa prova de nivelamento, eu pulei diversos níveis. Por quê? Eu não estava no Teens, eu estava em algum lugar entre o básico, intermediário e avançado. Então, assim, eu não sabia exatamente aonde eu estava na época, e daí eu parti já para um High Intermediate em diante, quando eu fiz essa transição de curso. Tanto que, rapidamente, eu finalizei, com 16 anos, eu já estava com o meu diploma de inglês, sendo que os 2 últimos períodos desse curso eu fiz à distância. Antigamente era vídeo da fita cassete, né? Os livros, e aí eu fiz à distância. É velho, hein? Bom, o que isso trouxe hoje, depois que eu entendi um pouco mais sobre o TDAH? Como eu tinha esse hiperfoco no inglês, eu aprendia além da sala de aula, além desse contexto educacional fechado. E o que eu posso trazer desse meu contexto para entender melhor essa questão dos neurodivergentes em sala de aula? O primeiro ponto que eu quero trazer a respeito desse contexto educacional, dessa educação mais formal para o neurodivergente, é a importância do contexto e de um conteúdo relevante. O neurodivergente precisa entender a razão pelo qual aquilo está sendo ensinado, ou por que ele vai utilizar aquilo depois. Então, é extremamente importante que você convença o cérebro de por que eu preciso aprender isso. Para o neurotípico, isso já é interessante. Para o neurodivergente, ele passa a ser primordial. Então, se você quer que aquele neurodivergente esteja realmente presente na sua aula, você precisa mostrar, ter um contexto por trás daquilo que você está ensinando. E quanto ao conteúdo relevante, nós podemos comparar com o neurotípico. Quanto mais relevante aquele assunto for para ele, mais atenção ele vai ter, melhor ele vai aprender. Para o neurodivergente, isso vai ser ainda mais importante. Por quê? Para que você consiga conquistar o hiperfoco daquele neurodivergente. O meu hiperfoco, por exemplo, como eu já falei, era o inglês. Então, quando se tratava, por exemplo, de matemática, eu até prestava atenção, eu não tinha essa questão da hiperatividade. Eu ficava sentada, eu prestava atenção, sim, mas eu não conseguia absorver aqueles conteúdos de uma maneira satisfatória. Eu conseguia fazer a prova? Sim, mas algum tempo depois esse conteúdo foi embora, e aí meu pai, mais para frente, falava, isso aí não é dúvida, é dívida. Sim, ficou uma dívida, por quê? Porque eu só pegava aquilo e usava naquele momento e depois ficou perdido aqui dentro do cérebro, isso não foi eliminado.
Um segundo ponto que eu quero trazer de reflexão é: por que não adaptarmos os materiais didáticos, as nossas aulas, para os neurodivergentes? Porque os neurotípicos também se beneficiam dessa adaptação. Primeiro, tópicos mais relevantes. O neurodivergente vai ser beneficiado e o neurotípico ainda mais, porque o cérebro vai falar assim, ok, isso é importante, vamos armazenar melhor. A contextualização dentro da sua aula também vai trazer uma nova forma de ver aquilo que você está aplicando, tanto para neurodivergentes quanto para neurotípicos. E nós ficamos com essa ideia de que o neurodivergente ele vai aprender de uma forma mais lenta e por isso eu tenho que reter, por exemplo, o pace da minha turma. Não. Pelo contrário, a gente tem essa ideia de que ele não está prestando atenção e por isso eu tenho que fazer mais devagar. Não necessariamente. Às vezes o neurodivergente ele vai aprender mais rápido e por isso ele vai viajar na sua aula e o neurotípico ainda está precisando de um contexto melhor. Então, quando você pensa nesse contexto e nessa adaptação dos tópicos em si, você está beneficiando ambos. Quando você pensar no seu material didático e como esse material didático precisa ser apresentado, também traz benefício para o neurotípico uma adaptação melhor para o neurodivergente. Mais cores, esses tópicos melhores desenvolvidos, às vezes, no material didático, e principalmente, que faz diferença para todo mundo, são os brain breaks. São as mudanças de atividades dentro da aula. Então, de 10 a 15 minutos, você fazer uma mudança. Né? Então, está trabalhando listening, você vai para o speaking, você volta para o reading, em vez de ficar muito tempo trabalhando a mesma coisa. Carol, mas aí isso vai atrapalhar o desenvolvimento de um ponto gramatical, por exemplo? Não. Eu não estou dizendo que você tem que mudar o tema do que você está fazendo, mas sim a atividade dentro desse tema. E isso ajuda tanto o neurotípico quanto o neurodivergente. E é interessante como eu já trazia isso que eu acabei de mostrar para vocês, para as minhas aulas, de uma maneira mais intuitiva. E agora que eu descobri o TDAH, eu entendo de como eu trouxe ferramentas que para mim eram importantes para os meus alunos. Por quê? Porque eu entendi esse mundo de uma maneira diferente. E eu não entendia quão diferente aconteciam esses processos dentro da minha cabeça. E perceber como isso auxiliou, como isso beneficiou tanto neurotípicos quanto neurodivergentes durante esse tempo, me traz até um calorzinho no coração. E agora eu estou estudando a fundo como adaptar melhor esses materiais. Então, eu trouxe, na verdade, algumas dicas iniciais do que eu já faço e do que eu pesquisei nesse pouco tempo que eu tive esse diagnóstico do TDAH, para vocês já começarem a pensar um pouco mais. Mas pretendo trazer ainda mais conteúdo a respeito disso nos próximos vídeos. E aí, me diz como eu posso ajudar você, neurodivergente ou neurotípico, dentro de um contexto de estudos, né, de aprendizagem. Sendo aluno ou sendo professor, o que você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos, nesse próximo conteúdo? E se você curtiu, compartilha com outras pessoas que também podem se beneficiar disso que eu contei aqui para vocês hoje. Aproveita e curte esse conteúdo para que você mostre que ele é relevante e que ele possa alcançar ainda mais pessoas para que eu possa ajudar. Thank you e até o próximo vídeo. May the geek be welcome.